Cartolaço no Presente está de volta nesta sexta-feira, 18 de abril, diretamente do Estúdio do Presente. Eu sou Ana Paula, jornalista do Presente. Aqui comigo, o presidente do Cartolaço, a Liga Gigante, grande, Marcelo Gimenez. Também o jornalista esportivo, nosso comentarista, Gustavo da Cunha. Estamos aqui para mais uma resenha esportiva, professor Marcelo. Isso aí, Ana. Vamos todos juntos analisar o futebol que está empolgante no Brasileirão, né? Tivemos rodada dupla desde o último programa, né? Tivemos rodada no final de semana passada, tivemos rodada no meio dessa semana. Vamos analisar aí quem está mandando bem e quem está mandando mal no Brasileirão 2025. Gustavo, mais uma vez aqui, mais uma sexta de resenha esportiva no Cartolaço do Presente. Feriadão de Páscoa, né, Ana? Muito chocolates, inclusive. Teve rodada, teve chocolate do Mengão aí, do nosso presidente Marcelo Gimenez, né? Flamengo mostrando que vem com força aí para conquistar o título brasileiro, né? Tem o melhor elenco, a gente já fala sobre isso há algum tempo, e com uma goleada aí contra o Juventude, 6-0, mostrou que é um grande favorito. E é isso aí, meio de semana, primeira vez que o Brasileirão aconteceu quarta e quinta-feira, né? Estamos aqui para traçar os resultados e analisar e dar uns palpites também de placares aí. Tá complicado, tá difícil, né? Dos palpites aí temos que chamar mais convidados aqui, eu acho, para ajudar, porque nós estamos errando quase tudo. Tá difícil, é verdade. Lembrando que o Cartolaço no Presente tem o oferecimento da Esportiva Paraná, da Nord Ortopedia e Traumatologia, da Inove Tour Foz, da Brescovitch Odontologia, do Chopp do Verde e também da Vila Lanches. Então vamos começar aqui falando da classificação G6, Z4, quem tá acima, quem tá abaixo, como é que tá mudando isso aí? Marcelão, eu sei que você tá feliz que o Flamengo tá com tudo. Vocês acham que essa vitória de 6-0 contra o Juventude vai me deixar empolgado? Claro que vai, já tô empolgado. Bom, né? Eu já ia achar que ele ia falar que não. Só para dar uma contrariada no Gustavo e não querendo se achar o galo da vez, mas é claro que é difícil acertar palpites, a gente não precisa ficar envergonhado, porque a gente faz as previsões em cima do que a gente está assistindo, né, Gustavo? Isso. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Muito clubismo. Mas a minha memória, né, da sexta passada, estávamos eu, a Ana, o Gustavo e o Leandro aqui. E eu fui o único que apostou na vitória do Bragantino sobre o Botafogo em Bragança. Era o começo, era o primeiro jogo da rodada lá, a rodada 2. E eu falei, rodada 3, vai acontecer algo inesperado já nesse primeiro jogo. O Bragantino vai ganhar do Botafogo. Gustavo falou que não, Leandro falou que não e a Aninha falou que não. E eu falei que ia ganhar e ganhou 1-0. Só que eu falei 2-0, errei o placar. Mas voltando aqui agora, Gustavo. E pessoal, tá na tela aí para vocês o G6, né, do Brasileirão. E olha que inesperado, o Bragantino que a gente falou venceu o Sport lá na Ilha do Retiro. E aparece aqui no G6, cara, tá em quinto lugar. E o Vascão da Massa, olha só, né, que o ano passado brigou para não cair, esse ano tá ali entre os 6 melhores times, claro. Só estamos contabilizando aí 4 jogos, né? E o Flamengo segue líder com 10 pontos, seguido do Palmeiras também com 10. Fluminense com 9, venceu o Corinthians em plena arena, Neoquímica Arena. E o Ceará, né, que venceu o Vasco lá no Castelão, né? Isso. Pedro Raul, 2 gols, né? É o artilheiro junto com o Verratti. Cada um tem 4 gols. E tá em quarto lugar. A gente comentou aqui já, né, que muito cedo ainda para fazer um planejamento aí. Claro. Cada rodada varia muito nessa classificação. Sim. E aí até a pausa da Copa ali que a gente vai ter uma noção bacana do que vai acontecer para cada time no campeonato, né? Serão 12 rodadas. Copa que você fala, o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, né? Foram 4, então mais 8 rodadas, aí teremos a pausa aí pro Mundial de Clubes. E como sempre tivemos pausas, quando volta pode mudar tudo, né? Quem tá jogando bem pode jogar mal, quem tá jogando mal pode jogar bem. Detalhe é o seguinte, que 3 dos 4 times brasileiros que vão para o Mundial, os 3 na primeira colocação do brasileiro, né? Nesse momento. Flamengo, que contra o Grêmio foi beneficiado, você tem que concordar comigo, deveria ter assinalado um pênalti para o Grêmio lá na mão
do Gerson, acho que era no lance, né? Se fosse o contrário, fatalmente daria o pênalti pro Flamengo, pro Palmeiras. Vamos ser coerentes com o que a gente fala aqui, você vai concordar que aquilo foi pênalti. Vou concordar com o silêncio. Tava 1-0, né? Se faz o gol de pênalti, seria 1-1, poderia mudar a história do jogo. Mas aí, em casa, o Flamengo atropelou a Juventude, né? Logo no começo já fez 3 gols de saída, 6-0, acho que ficou 3 vira, 6 termina. Ficou até barato, né? Porque do jeito que foram aqueles 3 gols seguidos ali, parecia que ia ser 8-9, né? E o Palmeiras, que vitória, né? Acabou com a invencibilidade do Inter, né? O Barcelona perdeu na terça-feira na Champions League, os colorados comemorando que era o único time invicto no mundo inteiro. E eu mandei no grupo, Cavalo Paraguai. Eu tava querendo falar que título isso traz, ser invicto, classificação para quê, né, mas Marcelo? eu acho que o torcedor ele tem que ficar animado com o presente, porque o futebol é muito dinâmico e cíclico, né? Então lá em 2019 que a gente, eu como flamenguista e meus amiguinhos flamenguistas, nós estávamos impossíveis quando acabou 2019 a gente comemorando o título da Libertadores. Vocês foram campeão do Brasileirão também. sem entrar em campo. Você tá lá comemorando, erguendo o troféu da Libertadores e tu ganha o título brasileiro. Cara, fica chato, né? Quando tem que demais, ficar chato na hora certa, porque já tem 20 anos que eu fui chato, né? Quando o São Paulo ganhou tudo. Você era novinho, né? Gustavo. Não, eu tava na faculdade já. Gustavo, o Flamengo... Novinho. Eu achei que naquele momento ali, 2019, que ia começar a era Flamengo. Sim. Entendeu? Que ia ser um apogeu. Que placar uma sequência. Que ninguém mais... Tipo São Paulo, aquela fase lá dos 3 títulos... 3 títulos brasileiros. Né? Mas não é assim, muito difícil. Sim, só que foi uma sequência de 4 anos, né? 2005, Libertadores e Mundial, e aí 6, 7, 8 brasileiro. Em 2009 brigou, então assim, não é que estava acostumado já, mas era um domínio absoluto do São Paulo. O Flamengo muito mal na época, brigava para não ser rebaixado. Sim. Né? O Palmeiras tinha acabado de ser rebaixado também, é uma situação bem diferente do que é hoje, né? E só voltando aqui à classificação, o Palmeiras dividindo a liderança com o Flamengo, mas perde no saldo de gols, né? 9-4. O Flamengo já tem 9 gols de saldo em 4 rodadas. São os 2 invictos. Sabe quem mais está invicto no campeonato, Marcelo? Em 16º lugar, o São Paulo está invicto. Vamos ver então onde é a outra tela. Olha aí o teu São Paulo onde aparece. E na portinha da zona. O Bahia também, né? Em 3 rodadas, o Bahia também empatou as 3, né? A gente ainda não tem o resultado do jogo contra o Cruzeiro, né, Marcelo? Então a gente vai esperar para analisar. Mas o São Paulo ali na porta da zona, porém invicto ainda. Quase ganhou do Botafogo, né? 2 vezes na frente do placar. Não conseguiu segurar a vitória. E se tivesse perdido, poderia ser o Grêmio ali, né? Na frente do Grêmio. Mas o Grêmio tomou uma piaba, né? Eu não preciso te ensinar, né, Gustavo? Não. Que é melhor você perder 2 partidas. Não, lógico. E ganhar uma? Não. Isso, melhor perder... Não. Perde 2, ganha 1. São 3 melhor pontos. do que ficar 3 empates. Porque daí você, no critério de desempate, você tem uma vitória. Então né? não é bom caminho pro São Paulo o jeito que tá indo, não. Tanto é que tá ali em 16º. Mas tirando... Em 17º, Gustavo, quem aparece? Você conhece alguém aqui da bancada? Mais um tricolor. Os tricolores estão abaixo, né? O Bahia e o Bahia logo abaixo. E o Atlético Mineiro. E o Galo, que não dá para entender, né? Tanto Nossa. investimento, arena nova, né? Mas ano passado a gente estava nessa situação, né? Lembra? Grêmio, Sim. Flamengo e Corinthians. Eram os 3 grandes que estavam sempre ali. E agora tá São Paulo, Grêmio, Bahia, que é um ótimo time também, muito dinheiro lá. Vai mudar, E Atlético Mineiro. Isso vai mudar, com certeza, né? Nas próximas rodadas. O Juventude deve cair, né? O Bragantino está surpreendendo nesse início do campeonato. O Vitória é um time para ficar por ali também. Cruzeiro mal. Mas eu acho que uma vaga ali para o descenso já é do Sport, do jeito que tá. E começou bem, jogando bem contra o São Paulo, contra o Palmeiras principalmente. E aí, até contra o Vasco, mas aí acabou perdendo. Esse jogo era para ter ganho, né? Do Bragantino. Inclusive, apostei no Cartola e acabei errando uns palpites aí do Sport. Mas agora sim, com 4 jogos na lanterna, vai ser difícil pro Sport escapar, mesmo sendo muito cedo ainda, né? É verdade. Então vamos para a nossa hora do fitness e do esporte com a Esportiva Paraná. Para arrasar nas quadras, academias ou momentos de lazer, adquira material esportivo de qualidade na Esportiva Paraná.
tudo para o seu esporte está na Avenida Maripá, 333, no centro de Marechal Cândido Rondon. Os melhores equipamentos e acessórios para o esporte, roupas, pesca e muita aventura, além de marcas como Nike, Adidas, Puma, Fila, entre tantas outras. O Instagram é @esportivaparaná. O WhatsApp é o 459-9102-0815. Lembrando que a Esportiva Paraná envia confecções para todo o Brasil e para o nosso programa enviou 2 belas camisas. Alternativas, é verdade, né? A camisa do Inter e a camisa do Mengão aí, uma bem diferente. É verdade. Vamos então para os resultados do Cartolaço da rodada 3, sem capitão, com capitão e palpites. Então, olha só, começamos bem, né? Deu zebra o time da Giane, ela que é de Palotina, mostrando o poder da cartoleira no Cartolaço, né? Então, uma mulher aí representando as meninas. Daqui a pouco a Ana aparece por aí, porque Sim. ela tá bem, ela tá bem. Uma ótima média de pontos. Então, a Giane fez 101 pontos, levou R$150, já recebeu, tá de boa. Em segundo lugar, o Felipe Hartwig, que é daqui de Marechal, ficou em segundo lugar, R$100, 95 pontos. E o William Schneider, que é de Santa Helena, ganhou R$50, 95 pontos. No Cartolaço com o capitão rodada 3, o Sapo Rei, meu amigo Anderson Barros, que é lá de Terra Nova do Norte, Mato Grosso, R$300, 108 pontos. O William Schneider também levou aqui R$150, 104 pontos. E o debutante no Cartolaço, o Gabriel Schofander, ele é de Sara, na praia, lá em Santa Catarina, região de Criciúma, R$100, 104 pontos. No Cartolaço Palpites, meu amigo Cristiano Zanotelli de Cascavel fez 59 pontos, 3 moscas, 5 acertos de resultado, R$185. O Everson Pellicer, que é debutante no Palpites, levou R$110. E o Ícaro Tem Paz, que joga palpites desde o início, levou R$72 em terceiro lugar. Muito bem, vamos agora para o nosso Momento Saúde com a Nord Ortopedia e Traumatologia. A saúde dos ossos e articulações é essencial para uma vida ativa e feliz. Seja você atleta, esportista ou alguém que busca qualidade de vida, a Nord oferece o melhor em ortopedia e traumatologia. Avaliação e diagnóstico especializado, reabilitação com acompanhamento, cirurgias com tecnologia de ponta, profissionais capacitados e experientes. A clínica está na rua 12 de outubro, 866, no centro de Marechal Cândido Rondon. O Instagram é @nordortopedia. O telefone 459-9822-1470. Dando sequência, vamos para o Zoeira Futebol Clube. Olha aí, Arrasca. Capaz que não. Líder, ganhamos do Grêmio lá na Arena Grêmio com 2 gols dele e ganhamos do Juventude com 2 assistências e 1 gol do Arrascaeta, o melhor 10 do Brasil, é uruguaio, pessoal. E o Grêmio procurando treinador, né? Acho que ainda não foi anunciado novo técnico. Já caiu. Meu xará, Gustavo. Será que tem Quinteiros lá. Não é o Renato Gaúcho, né? Não será o Renato Gaúcho. Não será. Então, não. Os gremistas fãs Foi aí. pouco que não, né? Umas 3 rodadas, né? 3 rodadas. Se ele estivesse jogando futebol ainda lá no Rio de Janeiro. Quem sabe, e Fluminense, né? Não estivesse contratado ele, né? Certamente já iam pedir a volta do Renatão. Mas de fato, né? Rascaeta tá jogando muito futebol, né? Mas assim, me surpreendo porque esse cara não foi ter uma carreira na Europa, né? O que ele jogou no Cruzeiro, quando ele chegou do futebol uruguaio, e agora no Flamengo também mantendo esse nível, né, por tanto tempo, né? Não é fácil você jogar 10 anos assim, sendo o melhor camisa 10, ou pelo menos entre os 3 melhores. Mas o salário é de europeu, né? Salário sim, mas assim, entendi, para ter um status de ter uma história, né? Porque todo jogador sul-americano quer jogar em times grandes aqui do futebol brasileiro, lógico, né? Muitos no time de infância e tal, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Mas no caso dele, né, um uruguaio, imagino que deve ter passado pela cabeça dele ter feito uma carreira na Europa. E agora não, né, com 30 e quantos? 32, 33 por aí.
Eu imagino que tem o Arrascaeta. Eu acho que ele tem 30 já não cravado. Tem, sim, você já não tem mais como imaginar ele num grande time da Europa, né? Até pelo perfil de jogador que ele é, né? Um cara um pouco mais cadenciado. Ele não consegue entrar naquela correria de uma Premier League, por exemplo, né? Talvez na Espanha, que é um futebol um pouco mais lento, pudesse ser uma opção aí para o Arrascaeta, mas ele é ídolo, né, no Flamengo, tá muito bem lá, não tem por que sair agora, né? Que memória que eu tenho, né? Acho que ele tem 30 cravado. Fui pesquisar 30. E eu imaginava que ele tinha mais, porque é tanto tempo que ele já está aqui no Brasil, né? Não, você tem razão. E ainda começou jogando bem no Cruzeiro, né? No Cruzeiro. O Flamengo pagou uma bala para... 2015, 2016 ele já estava no Cruzeiro. Não, e inclusive o Flamengo comprou ele e o técnico do Flamengo deixava ele no banco, porque ele não podia jogar junto com o Everton Ribeiro. Era o São Paulo ou não? Não, era o Abelão. O Abel. Enfim, grande craque mesmo, o Arrascaeta. Olha ali. Ó, não posso deixar de agradecer a minha família que sempre apostou em mim. Tu dá risada, mas assim, cara, mas eu tenho que rir. Uma cena, mas assim, não fui eu que cometi uma situação. Muita bobagem o cara fazer triste, um negócio desse. Porque né? você tá ficando. Não, triste não. Triste não, de má fé, né? Lamentável, né? Lamentável. Isso porque não é o primeiro caso, né? Tá ficando algo já meio corriqueiro, cara. Isso aí é perigoso. E Gustavo, olha só, né? Ficando corriqueiro e todos os times têm esses patrocínios. Sim, tem isso também. O Aleph Manga lá foi. E cada vez surgindo mais bets. Cada vez. Agora, claro, precisam ser regularizados, mas aí as grandes bets acabam prejudicadas, né? Acabam abocanhando os apostadores das menores. Pequenas. Isso. E aí vira essa, ó, PixBet, tava Flabet, deve ser dentro da. O Palmeiras com a Sporting Bet, o São Paulo com a Superbet, o Corinthians lá, Esportes da Sorte, os dupla Grenal com a Alfa, é tudo casa de aposta. Antigamente era cervejaria, era bancos, hoje todo mundo com casa de aposta praticamente. E é um perigo, né? É um perigo, infelizmente, porque isso pode manchar, né, cada vez mais. E você acha que vai dar alguma coisa com ele? Ele vai ser preso de fato? Já estão falando que estão querendo arquivar esse caso dele, essa situação, né? O Paquetá na Inglaterra também passou por isso. Está investigação. Está sendo investigado o futebol inglês lá querendo banir o Paquetá, mas ainda ele está conseguindo jogar. Isso aí já tem mais de ano, então é um processo a longo prazo, né? Enquanto isso o Bruno Henrique está lá jogando, mas é uma pena, né? Porque isso aí mancha de alguma maneira com toda o certeza. futebol, e aqui no caso o nosso futebol brasileiro. O único invicto do mundo. Não está desatualizado. Sabe por quê? Não está desatualizado. Diga. Porque é meme. Não dá mais pra falar. Isso aí vale para a rodada anterior, que era invicto, e vale agora como meme. Tu vê só, né? Em casa era assim. Quem que acabou com a invencibilidade? E era um grande jogo, né? Pode falar. O ano passado estava invicto a mesma quantidade de jogos e caiu para o Flamengo. E esse ano está a mesma quantidade de jogos e caiu para o Palmeiras. E o Inter tinha começado bem o campeonato, né? Empatou com o Flamengo fora, empatou com o Fortaleza, um jogo difícil fora. Com reservas. Tinha ganho do Cruzeiro e era um jogo assim para se consolidar ali na ponta, tirando ponto de um grande rival, né? Que é um grande time. E aí perde em casa, cara, já ficou para trás. Já dá uma quebrada, né, no Colorado aí, então... É verdade, então o pessoal vinha, porque... de repente pega toda aquela expectativa, né? Estavam falando que o de Inter pontos corridos tem várias... meus amigos moranguinhos já desanimaram. Tem várias decisões durante o ano, né? E logo no começo o Inter teve duas, que é contra o Flamengo fora e o Palmeiras em casa. São concorrentes diretos pelo título. Não ganhou nenhum dos dois. Então... Meus amigos moranguinhos já tomaram chá de realidade. E agora tem um Grenal, né? Inter favorito, o Grêmio no jeito que tá, eu acho que... E o Dean fica bem quietinho ali, mas tá feliz da vida. O Palmeiras tinha tá na liderança. Ganhou do Corinthians. Tá na liderança. Atropelou o Corinthians, depois perdeu o Paulistão de uma maneira meio... sem muita emoção pro Palmeiras, né? Jogou muito mal. Mas o Abel já corrigiu os erros, né? Já ganhou do Corinthians e ganhou do Inter, né? Já. Então o Palmeiras já tá voltando aí. Daqui a pouco o Tigrinho faz gol e emplaca de novo. Espero que não, mas vai acontecer, não tem jeito, né? É um time muito, muito bom também. Tem meio campo bom também. Gustavo, que informação interessante. A 80ª
parcela da Neoquímica. Como é que tá aquela vaquinha? É com essa vaquinha que foi paga. Tá pagando depois. Precisa uma vaquinha para pagar uma parcela. Mais alguns anos, né? Mais uns 30 anos paga. Reza a lenda que a patrocinadora ali é quem tá bancando o salário dele, ou boa parte do salário dele, né? Mas aí é um jogador no meio de 30, né, cara? Como é que deve ser essa situação? E não tá, assim, tá jogando relativamente bem, mas não tá resolvendo, né? Caiu fora da Libertadores, ganhou o Palmeiras. Joga alguns jogos bem, alguns não, né? Teve um lance contra o Palmeiras, cara, ele tava dormindo em campo, tu viu aquele lance? Deram o passo pra ele tava olhando assim pra frente, a bola deu na perna dele. Não tô nem aí com isso. O que tá acontecendo? Não tô nem aí pro jogo. E ele ainda xingou. Pegou mal. Sabe? Enfim, eu acho que é uma ilusão pro torcedor corintiano esse cara aí. Joga bem, mas não vai resolver, não vai dar um título pro Corinthians. E não joga, de expressão, né? Lembrando não joga todos os jogos bem. Que o Paulista aqui foi mais na conta do... O Fluminense não fez nada. Mais na conta do Yuri Alberto, eu acho, do que dele, né? Do Paulista. Dá pra ver no bolso ali o Neymar no do bolso, Samuel Xavier quem que tá ali no bolso? Neymarzinho, né? Neymarzec. Que, putz, se machucou de novo, né, cara? Não sei a real gravidade da lesão dele aí, mas... Não vamos nem comentar, machucou de novo. Machucou de novo contra o Atlético Mineiro. Esse cara saiu chorando, né, cara? É jogador aposentado, né? Sim, deu pra perceber um semblante bem triste, né, cara? Se é migué dele ou não, é difícil saber, né? Jogador aposentado. Mas que... Não dá pra contar com esse cara. Mas com 31 anos, cara. Tu vê a diferença, né, dele e do Arrascaeta. 1 ano de diferença só, 2 anos. Mas o que faz uma pessoa continuar profissionalmente na vida lá, com 60 anos, 65, agora com as novas regras de aposentadoria? O cara tem que trabalhar até os 70. O que mantém a vontade? O cara tem que ter interesse. Esses caras não têm mais interesse em jogar. Parece que agora o mundo dele é só mídia. Não, já era nem mídia o apelido. E vale mais agora. Envolvido naquela Kings League agora, que é a novidade do futebol society, cheio de regras diferentes lá, já viu no YouTube lá? Então ele joga um poker legal também, né? Então não sei mesmo qual que é o interesse dele. Uma pena, né? Eu queria ele focado pelo menos até a próxima Copa do Mundo. Depois ele podia largar o futebol, mas desse jeito aí não tem Neymar na Copa. Vamos ter que arrumar outro 10. Tá difícil. Será que o Arrascaeta não podia naturalizar? Mas não dá, já jogou pelo Uruguai. Umas 2 Copas já. Ó, esse meme não tem texto, mas eu tenho de memória o diálogo entre os dois. Fluminense ganhou do Santos. Tinha acabado o jogo aí? Tava 0-0 até o final. Samuel Xavier acertou uma bala, desviou no pé do zagueiro e foi no ângulo do goleiro do Santos. 1-0 Fluminense. Na saída, adivinha o que o Renato Gaúcho falou com o Neymar? Vocês vão cair no fim do ano. Aí o Neymar tá dando essa risada porque ele deu a resposta. No meio do ano eu vou embora. Será que foi isso mesmo? Pelo menos é um meme que tá é o meme, né? Não é não. Acho que não deve Eles são 2 figurões, né? Se conhecem, com certeza não foi. E o Renato Gaúcho, ele se alguém pega um áudio desse aí, se fosse... Claro que não é verdade, né? É um meme. Eu acho que não. O Neymar não ia fazer isso com o Santos, né? Nesse ponto, acho que não. Não. E um recital de Arrascaeta, né? Gol, chances claras criadas 2, assistências 2, passes decisivos 3... dribles certos 1 e duelos ganhos 3 de 4. E lembrando que em 2019, que o Flamengo foi avassalador, o Flamengo também ganhou de 6-0 do Goiás, que foi uma virada de chave. O Flamengo estava meio capengando até aquele jogo do Goiás, ganhou de 6-0 com um jogo magistral do Arrasca, e agora de novo acontece. Contra a Chapecoense, que eu lembro que gol não foi esse? 6-0 também? Mas qual ano? O de 2019 foi primeiro contra o Goiás. Então foram 2 goleadas. Da Chape eu não lembro. Eu acho que teve também uns 5 ou 6-0 contra o Chapecoense. Não sei se foi no mesmo ano, mas eu lembro de 2019 foi contra o Goiás. Então é isso. Então vamos para o momento de programar a sua próxima viagem com a Inovitur Foz. Inovitur, amor por destinos, sua agência de viagens. O maior destino pelo menor preço você só encontra aqui. E o destaque do programa de hoje é: aproveite o charme da capital paranaense no inverno, com um pacote que une conforto, cultura e muita beleza natural. De 17 a 22 de julho de 2025, no Alta Régia Plaza Hotel, pelo valor de R$ 3.534,
em apartamento duplo, com aéreo ida e volta, saída de Foz do Iguaçu e café da manhã. Parcele em até 10 vezes no cartão ou no boleto. O WhatsApp é o 459-9967-7984. E o Instagram, @i9tourfoz. A Inovitur mostrando que os destinos são tão variados, né, que às vezes a gente menospreza a nossa capital, né? Então quem vê aí que tira sarro, que eu só vivo viajando, que eu só vou pro Caribe, Nordeste, mas eu já fiz 3 turismos ali em Curitiba, em datas, né, muito atrás, mais ou menos longe aí. E eu posso garantir que é um destino inesquecível, Curitiba. Então você pode ir para Curitiba, falou ali do turismo natureza, né? Curitiba tem muitos parques, né? Tanguá, não lembro todo. Tanguá, Jardim Botânico. Daí tem, né, Ópera de Arame, daí tem os monumentos lá, pode né? Descer de trem para a Estrada da Graciosa. Também. Nossa, esse é um passeio muito bacana. Exatamente. Vale a pena, tem verdade. ótimas opções. Curitiba também, a gastronomia é incrível, né? Opção de tudo, todos os né? gostos, Você né? tá lá, Sim. você tá numa capital, né? Então vamos lá para o palpites para a rodada 5. Então nós já aponta, né, no retrovisor a rodada, no retrovisor não, né, no para-brisa a rodada 5 já está na iminência, está rápido o Brasileirão, né? Então na Neoquímica Arena começa a rodada 5, Corinthians Sport. Cara, eu acho que o Corinthians precisa vencer, senão vai cair esse técnico se continuar jogando mal, né? Então 2-0 Corinthians. 2 derrotas seguidas já, né? A gente não falamos bastante do Palmeiras e do Flamengo, mas o Fluminense, né, com o Renato Gaúcho, 3 vitórias seguidas, ganhar do Corinthians fora de casa. Virou a chave, né? Cara, assim, poucos times ganham lá no Itaquerão, lá, né? Na Neoquímica lá. Então, contra o Sport, cara, eu vou no clubismo aqui. Vai ser 1-1, dá uma segurada aí no Corinthians, aumenta a crise. Eu vou de 1-0 pro Corinthians. Vamos ver, vamos acreditar. E no Maracanã, às 18h30, um clássico, né? Vasco e Flamengo. Mas acredito que vai ser 2-0 Flamengo. No passado eu dei o palpite no Vasco, né? E saiu ganhando, não foi? Aí depois o Flamengo virou para 4-1, não teve isso? Foi uma goleada do Flamengo, né? Mas tem que dar uma segurada no Flamengo, aí senão vai disparar muito rápido e vai acabar com o brasileiro muito cedo. Então não quero que isso aconteça. Verrete 2-1 pro Vasco. Nossa, 3-1 pro Flamengo. Nossa tela 2, Grenal já, né? Grenal para recuperar o Grêmio. 1-0 Grêmio. Complicado, hein? Grêmio mal. Tá difícil de acreditar, sério. Ana, vai você primeiro. Deus, Futebol, eu queria 1-0 colocar Grêmio. 1-0 Grêmio, mas eu não sei. Você é gremista. Mas eu não posso pensar só no clube. Eu acho que vai dar o contrário, acho que vai dar 1-0 pro Inter. Eu vou de empate aqui. Olha, a Aninha é jornalista profissional, né? Não 1-0 pro Inter. É porque eu tô tão desacreditada no Grêmio que tá louco. Não sei. Mas na Arena Grêmio, né? Não, pensando bem, eu acho que vai dar 1-1. Só que no Gauchão o Inter ganhou lá, né? 2-0, acho, né? Jogo de ida da final do Gauchão foi 2-0 pro Inter, vamos ver. Na casa do Grêmio. Isso, aí depois empatou no Beira-Rio. 1-1 vai dar esse jogo aí. E no Alfredo Jaconi, Juventude, que tomou um chocolate, Nossa, deve estar buscando rumo ainda. Agora vai ter que buscar reabilitação, acho que vai vencer 2-1. Mas viu, esse Mirassol aí, que todo mundo achou que ia vir só para participar e voltar para a segundona. Cara, o Reinaldo, farol baixo, lei do ex, além de pênalti, ele bate muito bem, né? Costuma fazer. Mas que golaço de falta ele fez também, né? Fez 2 contra o Grêmio. Cara, não vai ser fácil, não. Derrota do Juventude, cara, eu vou no Mirassol aqui, 2-1. 2-1 também, pro Mirassol. Agora eu vou acreditar no Mirassol. Sim. Na nossa tela 3, o São Paulo e o Santos. Clássico Sansão. Viu? O maior clássico do futebol brasileiro, em termos de títulos expressivos. Sim. Não de torcida, não de rivalidade. 6 títulos mundiais. 5, né? O Santos tem 2? 2.
6 títulos de Libertadores, 5 mundiais, apenas um rebaixamento. Bom ter um jornalista para corrigir, né? Sempre Esse cara que é um amante de futebol, mas dá umas erradas nas estatísticas. O jornalista tá ali. Não, dá errada nos palpites, né? No que já aconteceu, a gente lembra. Não, eu dei uma errada na estatística e você corrigiu. Então tá, vai dar 1-1, mais um empate. Não, chega de empate, por favor. 1-1, mas tô sendo querido, pode ser 0-0. Sem o Neymar, né? Hat-trick do Ferreirinha, escreve aí, 3-0 pro São Paulo. Nossa, tu tá confiante, hein? Eu acho que vai dar 2-1 pro São Paulo. Boa, Ana. E no Mineirão, o Galo que tá um Galo depenado, né? 1-0 Botafogo. Não ganhou nem do São Paulo. Tá difícil. Nem do São Paulo, nem do Vitória, cara. Empatou. 1-0 Botafogo. Cara, não sei não. 2-2, jogo movimentado, mas vai empatar. 2-2, igual contra o Vitória. 1-0 pro Galo. Pra fechar. Não? Tem mais depois. Né? Tela 4. No Maracanã, Fluminense e Vitória. 2-0 Fluminense. Fluminense embalado, cara. Mas o Vitória é um time encardido, né? Time encardido, tem aquele Mateuzinho, joga muita bola. Vamos ver 2-1 aqui pro Fluminense. 2-1 pro Fluminense também. No Castelão, domingo, 18h30, 2-1 Palmeiras. 2-1 pro Fortaleza, né? Vamos na torcida aqui. 2-0 pro Fortaleza. Boa, Ana. Vamos arriscar um placar meio... Marinho e Luceiro. Agora sim, para fechar nossa tela de palpites, Bragantino 2, Cruzeiro 0 no domingo, 8h30 da noite. Não dava nada para esse Bragantino, cara, já ganhou 2 aí. Cruzeiro, não dá para saber também, mas vai empatar aqui 1-1. E a Ana? Eu vou colocar 1-0 pro Cruzeiro. E no Fonte Nova, segunda-feira, vamos ter jogo na segunda. Segunda-feira, que é feriado de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, primeiro brasileiro que lutou pela independência, verdadeiramente na história lutou pela independência e morreu, né? Porque o cara gritar na beira do Rio Ipiranga, independência ou morte, sendo que o pai é para o qual ele estava gritando, não é bem um gritar pela independência, né? Então Bahia e Ceará, o que eu tenho que falar de história agora? Bahia e Ceará. Eu sei que 2-1 Ceará. Professor é professor. Aí aqui ele só varia a matéria, né? Mas tem sempre... Mas você compreendeu isso? Sim, né? entendi. Dom Pedro I, independência ou morte, mas quem que vai matar ele? O pai não ia matar, então. Que independência ou morte. Tá certo. Fatos da nossa história, né? Lá se vão quase 500 anos, né? 400 e alguma coisa. Quantos aqui tu falou, Marcelo? 2-1 Ceará. Ceará, fora de casa. O Bahia tá mal, né? É difícil também, né, cara? Mas 1-0 pro Bahia aqui. Eu 1-0 também. 1-0 pro Bahia. Vamos ver se a gente vai bem nessa rodada aí, porque os palpites estão difíceis. Não, tão difícil. Eu acertei Ceará e Grêmio, Ceará e Vasco, 2-1. O resto acho que eu errei tudo. Vamos cuidar de sorriso com a Brescovitch Odontologia? Na Brescovitch Odontologia, você conta com implantes dentários, próteses, estética e tratamento gengival, disfunção de ATM, harmonização orofacial e estética dental. É a Brescovitch Odontologia trabalhando com excelência pelo seu sorriso lindo e saudável. A clínica fica na Rua Rio de Janeiro, 590, em Marechal Cândido Rondon. O telefone é o 459-9911-4056 e o Instagram, @odontologia-Brescovitch. Então, lembrando ali que na Brescovitch Odontologia, 2 profissionais, né? O Brescovitch, pai, e a filha Brescovitch ali que trabalha. Então, o Brescovitch mandou novos vídeos. Então, nós temos ali a possibilidade de tratamento, todo o tratamento dental, né? E a filha do Brescovitch com harmonização facial. Orofacial. Muito bem. Dando sequência aqui, vamos acompanhar os vídeos dos campeões. Vamos lá. Giane Chu, de Palotina, que é a campeã da rodada 3 sem capitão. Olá, tudo bem? Eu sou Giane aqui da cidade de Palotina e jogo cartolaço há alguns anos e fui a grande campeã da 3ª rodada. Muito obrigada a todos. Bora para a próxima.
Muito bem, agora vamos para o Anderson Barros, ele que é de Terra Nova do Norte, do Mato Grosso, que foi o campeão da rodada 3 com o capitão. Aqui é o Anderson Barros, dono do time Sapo Rei, campeão da 3ª rodada. Mitada foi violenta. Sou de Terra Nova do Norte, Mato Grosso. Abraço. Jogo cartolaço desde o primeiro ano, eu acho. Abraço. Legal isso, hein, Marcelo? É empolgante os vídeos. E o Northland, é onde ele mora, né? Mandando no inglês, hein? Se fosse na Inglaterra... Eu demorei um pouquinho para o cara tá metendo em inglês agora. Tá rasgando, hein? Muito bem. Isso aí, Gustavão. Agora vamos para o campeão do cartolaço palpites, ele que é o Christian Zanatoli, de Cascavel, Paraná. Fala galera do Cartolaço, tudo bem? Me chamo Christian, moro em Cascavel, Paraná. Fui o campeão da 3ª rodada do Cartolaço Palpites. Fiz 3 moscas e por pouco não fiz 4 moscas, com o gol do Fluminense no final me tirou as 4 moscas. Quero parabenizar o Marcelo fazendo 10 anos do Cartolaço, mas também quero enfatizar que na verdade a gente joga junto desde o início. Começamos lá em 2011, lá na Unipar em Cascavel. Fazer o nosso bolãozinho de R$2 e hoje está desse tamanho, que está envolvendo várias regiões do Brasil, inclusive do mundo. Abraço, boa sorte para vocês na 4ª rodada. Quero mandar um abraço para o meu amigo Christian Zanotelli. Eu devo ter digitado errado ali no script do programa ali, peço perdão. E lembrar que os vídeos são um momento bem interessante, né, do nosso programa, porque a gente dá voz aos cartoleiros aí que conseguem vencer numa liga de 200 participantes, né? 214 sem capitão, 214 com o capitão, e a Giane detonou e o Anderson Barros detonou, e no palpite também, que não é fácil ganhar 55 participantes, acertar ali os placares, né? Você pode acertar a vitória, mas acertar na mosca 2-1, 3-1, 2-2 não é fácil. Então o pessoal aí tá de parabéns, e ali também com os vídeos aparece quão grande é o cartolaço, né? Terra Nova do Norte. New Northland. Ficou bonito, né? Olha bonito, só. Né? E também a nossa região, né? Cascavel e Palotina aparecendo nas premiações. Muito bem, o papo tá bom, mas se bater a fome, não esqueça. Fornaça, restaurante e pizzaria. O restaurante Pizzaria Fornaça está em Marechal, na esquina entre as ruas 7 de Setembro e Minas Gerais. Na Fornaça, a higiene e a qualidade dos alimentos estão em primeiro lugar. Deguste no almoço de um cardápio variado e diferente para cada dia da semana. E à noite você conta com um serviço à la carte, com ótimas opções como pizza, calzones, lanches e muitas outras variedades. Solicite também pelo Delivery Fornaça, pelo 459-9922-5143. E agora vamos ver quem escolheu o Tirando do Cartola. O professor, né? Tá acertando, tá carimbando aí. É porque na rodada passada... Só que eu tô com raiva de mim mesmo. Eu falei assim no programa passado, vou testar minha sorte, vou colocar no Tirando da Cartola um zagueiro, Pedro Henrique. E falei que o Bragantino ia ganhar do Botafogo. E por que não deixei no meu time? Tá. Tirei do meu time, fiz só 54 pontos. Ele fez 10 pontos, cara. O Pedro Henrique fez pontuação de atacante. Sim. E me deu o direito de continuar no Tirando da Cartola. E o Tirando da Cartola de hoje vai ficar todo orgulhoso, Gustavo. O Lucas Ferreira é o meia não é o Lucas Moura. O Lucas Moura, que é o meia craque do São Paulo. Esse tá aqui é um craque futuro, é um Lucas Ferreira que é da base do São Paulo. Esse é o Tirando da Cartola para a rodada 5. São Paulo com um caminhão de desfalques, né, cara? Oscar, Lucas. Por isso que é uma boa pedida. Voltou o Arboleda, Caleri já machucou agora de novo. Pablo Maia, Luiz Gustavo, enfim, tá difícil. Aí tem que apelar E por que não jogou na rodada 4? Molecada. Eu escalei ele e ficou vermelhinho lá no jogo. Eu não consegui assistir o jogo de São Paulo e Botafogo, só vi os gols, né? Tava no jogo do Paranaense da CC, Copa Grill. Mas é uma boa aposta, sim. É um menino que tem habilidade, tem drible, tem velocidade, tem força, inclusive, para 18 anos, 19 anos.
Mas, como todo garoto, falta aquela tranquilidade para definir a jogada, escolher a melhor jogada, entendeu? Mas dessa vez eu vou com ele. Escolheu porque é contra o Santos. Na hora de cruzar, ele tenta mais um drible. Na hora de chutar, ele tenta achar um passe difícil. E são coisas que o menino jovem ainda vai aprender. Sim. Não são todos que são o Estevão, como era o Neymar com 17 anos, né? Mas é uma boa aposta aí. Tomara que dê certo, né? Eu torço para que isso aconteça. E o São Paulo ganhe do Santos. E se acontecer isso daí, no próximo programa eu venho de novo com outro tirando a cartão. Vamos ver, né? Essa guarda tá numa sequência, já 3, 4 rodadas seguidas já. Aqui nos reserva o fim de semana aí. 5 pontos é o nosso mínimo combinado. Então tá certo, gente. Pensou em festas e eventos ou finais de semana? Pensou no Chopp do Verde. Sabe aquele evento especial ou então aquela festa legal ou ainda um fim de semana com amigos? Pois é, ocasiões como esta ficam muito melhor com o Chopp do Verde. Peça essa delícia de chopp e desfrute de momentos de lazer com quem mais importa, sua família e amigos. Chopp de qualidade você encontra no Chopp do Verde, pelo 459-99148673 ou então @Disque Chopp do Verde _ oficial. Gustavo, lembra do nosso churrasco de abertura do Cartolaço? Oh, inesquecível. Era com Chopp do Verde, né? Sim. E essa semana que eu fui lá acertar, conversando com ele para combinar dele estar lá na loja para a gente conversar junto. Mas aí começou a passar tempo demais, ele tá com a agenda meia lotada. Eu fui lá igual, né? Acertei com o pessoal lá que trabalha lá. Gregório Neto. E fiquei surpreso com a loja. Sim. Não é só chopp. Tem carne lá, tem bebidas, tem uísque, tem... Isso, me ajuda aí. Vinhos de qualidade. Itens, carnes né? nobres. Itens, tem faca, tem... Tudo para o seu churrasco da melhor qualidade. Muito legal, hein? Muito legal. Encontrei o Verde sábado lá na churrascada do Consegue. Falei pra ele, nota 10 toda. Assiste o programa que toda vez a gente tá mandando abraço pra você. E fiquei sabendo que o nome dele é Rodrigo, né? Rodrigo Pulga. Também conhecido por Guigo para os mais próximos, né? Não é apenas Verde, não é apenas Pulga, o Guigo também. Grande abraço. Então, um abraço pro Rodrigo e parceria de sucesso nossa, né? Muito bom. O Chopp do Verde aqui no programa Cartolaço. Muito bem, vamos para o comparativo da rodada 3. Então, pessoal, quando eu vou mal, vocês não aproveitam. E eu achei que eu tinha ido mal, olha aí, eu fiz 107 pontos na rodada 2, vocês ficaram lá para trás, abri uma... Porque depois vai ter o comparativo geral. E eu não fiz porque tá no início ainda. E fiz 54, vocês tiraram o quê? 6 pontos, 5 pontos. Olha a malandragem dele, Ana, porque quem bate o olho assim... Só olha achando que a Ana está em primeiro, claro, a gente vê depois, confere na pontuação. Já falei que era ordem mas ele coloca o Jimenez em alfabética. Segundo. Aí ele vem com essa desculpa da ordem alfabética, mas vai olhar a pontuação. Pelo certo tinha que ser pela pontuação, para não enganar a torcida. Mas é lógico, fica a dica, professor. Tá fica bom, a dica. na próxima o programa porque senão assim, mesmo se eu fizer 100 pontos, eu vou ficar em último. Na próxima, vocês têm certeza que vocês querem por ordem de pontos? Logicamente. Eu acho porque que naquela melhor. outra vez eu fiz 107, eu tava no meio, não ficou tão feio para vocês. Não. Agora, se quer que traz por ponto, vai ficar sempre eu na cabeça. Você que é o cara dos números, tem que ser por ponto ali, a ponto melhores corrido. em cima, os melhores em cima, é lógico. Vou pedir só um detalhe, não quero nem falar. Logo vou pedir para pôr a ordem alfabética de novo. Não quero nem falar, mas a rodada 4, nem tá constando que não foi encerrada, né? Rodada 4 não vai aparecer no próximo programa. Sei, mas eu tenho que dizer que a Ana vai fazer um print, vai mandar pro Dean, vai dar um jeito de colocar na próxima, então, tá bom. Próxima semana. Vamos fazer um print lá. Ai. Não vai ter toda a soma de todos? É só esse? Só comparativo? Não, eu vou começar porque... Porque agora já tá muito cedo somando. Ainda. Porque tá cedo ainda, né? Tá. É que ele começou bem, Ana, algo inédito, e aí ele tá todo pimpão aí, todo gavolão. Sim. Mas daqui a pouco já volta ao normal e nós já passamos. Vamos que vamos. Então é isso, gente. Encerrando o programa aqui, quando chega já acabou? Nem parece que já foi todo o programa. Esperar o coelhinho, né? Cadê o coelhinho? Vai ter chocolate domingo, hein? São Paulo pra cima do Santos. Escreve aí. O Flamengo é sábado, né? Então vai ser o... Será que o Flamengo vai meter um 6-0 no Vasco de novo?
Você lembra aquele... Tô empolgado. Falando em Flamengo e Vasco, tu vai lembrar daquele Vasco e Flamengo que o Romário estava no Vasco, foi 5-0 ou 5-1, o Romário fez 3 gols, eu acho. E aí era um domingo de Páscoa, cara. Aí mas o Romário... Foi do chocolate, ele deitou e rolou pra cima do Flamengo. Eu admiro o Romário. O Romário é o cara. Assistam o seriado. O Romário, o cara. O Neymar não serve nem para lustrar a chuteira do Romário. Bons tempos, né? É verdade. Cara, Romário... Ele fazia o Maracanã tremer para os dois. Quando tinha Vasco e Flamengo, com o Romário no Flamengo e o Vasco... Ele jogou em todos? Não, só no Botafogo. Não jogou no Botafogo. Até no América ele jogou umas partidas lá para cumprir o sonho do pai dele, né? Mas o Romário, assim... Pena que não jogou no São Paulo, mas foi o cara que eu escalo em qualquer seleção dos sonhos da minha vida aí de futebol. O Romário tá lá. Porque ele ficou muito marcado em 94, principalmente. Em 93, levando o Brasil para a Copa, né, contra o Uruguai, 2-0, 2 gols dele. E 94, por ser o craque da Copa. Perdeu uns gols que não podia, né? Se tu pegar os lances, cara. Na final contra a Itália, por exemplo, perdeu uns 2 gols. Ele perdeu o gol que o Brasil seria campeão em campo sem pênaltis. E ele não era batedor de pênalti, sabe disso, né? Ele não gostava de cobrar pênalti, nem no tempo cobrou muito bem. E aí, na hora de definir ali, o Parreira... E o Zagallo ali procurando e tal, quem bate, ele lá cansado já, só levantou, disse, não, deixa pra mim. E a hora que ele cobrou o primeiro pênalti dela, tocou na trave ainda, cara. Foi... Era pra ser... rolou na rede. Era pra ser a Copa dele, né? E foi. E o Romário deitava e rolava. Mas só lembrando, teve um chocolate Vasco pra cima do Flamengo no domingo de Páscoa. 5-0 com 2 ou 3 do Romário. Vamos ver como é que vai ser esse domingo. O desejo é que aconteça. Vou te mandar esse vídeo. Quem que vai dar? Vai ser o Verrete agora que vai fazer. Vai, sim. Ou Coutinho. Vai. Coutinho descansou meio de semana. Coutinho voando, né? Vamos ver o que a rodada promete aí. Não. Então é isso. Olha, professor, mais uma resenha concluída. Eu quero dizer para vocês que é um prazer imenso, imensurável, estar aqui todas as sextas resenhando com vocês aqui nesse bate-papo descontraído, gostoso, né, que futebol nos proporciona. Espero que continue assim, que como o Gustavo comentou ali, que as bets não estraguem o futebol, né? Se não é que já não estão estragando, mas futebol é muito, muito legal, então sempre um prazer estar aqui e um prazer estar na companhia da sua audiência aí, que nos acompanha todas as sextas, e desejar então uma feliz Páscoa para todos e excelentes mitadas nessa rodada 5. Isso aí, Gustavo. Isso aí, feliz Páscoa, feliz feriado de Tiradentes, também bem aproveitado, um feriadão aí para quem quiser descansar. Verdade. E assistir muito futebol, dar uma caprichada na escalação aí, para chegar na terça-feira, né? Teremos jogo segunda e terça-feira comemorar ou não aí um bom resultado no Cartolaço. É verdade. Feliz Páscoa para todos vocês. O Cartolaço no Presente vai ficando por aqui. Até sexta. Um abraço.